Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a lua cheia no signo de Capricórnio, que vai acontecer agora no dia 10, quinta-feira, né? A próxima quinta-feira, mais ou menos às 17h36. Então, né, um sol de final do dia, bem abrindo aqui a casa 7, fazendo oposição com a lua exatamente no ascendente lá em Capricórnio. Então, lua cheia em Capricórnio, tá? Eu trouxe aqui outros dois mapas que eu vou fazer 3 vídeos, tá? Esse é o primeiro vídeo dessa série de 3, porque é interessante a gente ir entendendo que um evento se conecta com o outro. A lua cheia, ela não está isolada, né? E nem os eventos anteriores e que vêm depois dela. Pelo contrário, está tudo conectado. Então, a lua cheia, ela é o ápice da lunação, né? E na sequência, lá no dia 13, a gente vai ter a entrada de Saturno, que é o regente dessa lua cheia em Capricórnio. Ele vai entrar em retrogradação no signo de Áries, vai voltar para Peixes e ele vai ficar em retrógrado até novembro. Então é um período bem extenso de retrogradação que também é interessante da gente entender, tá? E na sequência, lá no dia 18, nós vamos ter a entrada do Mercúrio retrógrado também no signo de Leão. Mercúrio rege Gêmeos, rege Virgem, e nós estamos nesse momento com bastante energia de Gêmeos, Urano em conjunção com a Vênus no céu, um Marte em Virgem. Então, vamos entender um pouco melhor aqui tudo isso acontecendo, tá? Nesse período aqui, né? Um na sequência do outro. Então, vamos lá. Essa lua cheia aqui, ela vai trazer um mapa bem interessante. Se a gente observar, a gente tem um mapa dividido no meio, exatamente partido ao meio. Olha aqui, a lua cheia que divide isso, né? Que é essa linha aqui, essa oposição, divide o mapa em dois. A única coisa que vai unir essas duas figuras aqui no mapa é essa quadratura de Marte, justamente com a Vênus. Olha que interessante isso. Isso aqui, são os relacionamentos. Tá? O que me parece aqui? Então, sim, a gente vai ter o clássico de uma lua cheia em Capricórnio. Lua cheia em Capricórnio normalmente está falando assim de um momento de muita colheita, assim, da gente ver o resultado do nosso trabalho, a gente ver o resultado dos nossos esforços, a gente realmente conseguir pegar com a mão, né? Capricórnio é terra, é bem concreto, é algo bem físico. Então eu trabalho e eu preciso enxergar o resultado disso. E a lua cheia em Capricórnio, ela traz isso. Ela traz os resultados proporcionais ao nosso trabalho. Proporcionais ao nosso trabalho. Então isso é legal. Né? É legal de eu entender que Capricórnio é um signo bem lógico. Ele é um signo bem lógico e por isso ele é um signo assim bem certeiro. Ele não é um signo que tem dúvida das coisas, porque ele sabe, né, que se ele unir elementos, ele vai ter um resultado tal. Se eu unir 2 com 2, vai dar 4. Eu não posso unir 2 com 2 esperando que vai dar 8, porque não vai. Se eu quero que dê 8, eu vou ter que alterar ali os fatores. Então, isso é interessante do Capricórnio, tá? E a gente vai ter essa colheita proporcional ao nosso trabalho nesse momento, sim. Tá? Então, lua cheia em Capricórnio, no geral, é uma lua de muita prosperidade. Agora, tem questões interessantes aqui. Então, como eu falei, um mapa dividido no meio, um Mercúrio completamente solto, olha aqui, solto. Assim, basicamente fazendo um aspecto mínimo aqui com Marte, mas assim, a gente nem considera isso aqui, tá? Abrindo a casa de Escorpião. Aqui tem uma divisão, e essa divisão, ela me parece, assim, a gente vai sentir isso, né? Porque a Lua, ela é bem pessoal, tá? Tudo bem, a gente pode ver isso refletido em eventos do mundo, pode, sim, mas aqui é bem pessoal, bem nas nossas relações pessoais, e aí com essa quadratura de Marte com Vênus aqui, especificamente, algo bem interpessoal, é Gêmeos e Virgem, é Mercúrio que a gente está falando, um Mercúrio solto e que está prestes a entrar em retrogradação, tá? Com o ascendente Capricórnio, Saturno, que é o dono desse mapa, prestes a entrar em retrogradação. Tem coisas aqui que vão... tem coisas que vão se romper,
tá? Divisão, tem uma divisão. Tem coisas assim que a gente vai ver claramente que para eu seguir por um caminho, eu tenho que abandonar algumas coisas. Eu tenho que abandonar. Mas abandonar algumas coisas não significa abandonar as pessoas da minha vida. É abandonar atitudes, abandonar modos de fazer as coisas que não estão dando certo, que não estão funcionando, que eu tô vendo que não tá dando resultado. Olha o Marte em Virgem querendo resultado. Mas essa quadratura é o que salva aqui, tá? Às vezes a gente, quando lê sobre astrologia, a gente tende a temer as quadraturas. As quadraturas, às vezes, é o que salva, tá? Num sentido de, se tem uma quadratura acontecendo é porque ainda tem vínculo, ainda tem relação, eu ainda tô conversando aqui. Eu ainda quero encontrar um jeito da gente poder se relacionar. Eu ainda estou tentando me relacionar aqui, eu ainda estou tentando, que bom, mas assim, tem o Mercúrio aqui já bem na dele, e digo mais, ele vai ficar retrógrado, olha aqui, no mapa do Saturno retrógrado, ele tá na casa de Câncer, e ele vai ficar retrógrado abrindo a casa 4, abrindo a casa de Câncer. Tem uma sensação aqui de escuta, muito mais do que fala. Muito mais escuta do que fala nesse momento, assim, de tá, peraí, deixa eu ficar na minha aqui, o ficar na minha aqui, ele é necessário aqui um pouco, sabe? Assim, tá, peraí, deixa eu escutar o que eu tenho que escutar. Tem uma necessidade aqui de um certo recolhimento em relação à nossa comunicação, mas não é um recolhimento num sentido de. Não é chantagem emocional, tá? Não podemos esquecer que o Sol tem Câncer. Porque senão a gente pega um outro rumo aqui, tá? Que é aquele rumo assim de. Ai, não falo mais nada, então. Então eu não falo mais nada. Isso aí não funciona. Se eu não falo mais nada, daí não tem mais relação, né? Não, eu vou falar, mas primeiro eu quero escutar. Então, não é entrar nesse lugar de escuta num sentido de vitimismo. Não, é num sentido de realmente prestar atenção no que o outro lado, no que a outra pessoa que tá enxergando a coisa do lugar dela e não do meu, tá querendo me dizer. O que ela tá querendo me falar? Deixa eu escutar. Ah, tá, tu tá vendo desse modo aí, tu tá olhando desse lado da moeda, eu tô olhando do lado de cá. Então, tu fala o que tu vê daí, que eu vou falar o que eu vejo daqui. E aí a gente tem uma conversa. Se não, tá? Mas assim, tem uma tendência aqui mais silenciosa, mais de escuta, mais. E que ela é necessária, sim, tá? E aí depois a gente vai ver aqui né, nesse mapa do Saturno que entra em retrogradação, dentro da casa 12, que é a casa de peixes, ele vai estar retornando para peixes. Só que muita energia geminiana aqui, ó. Vênus em Gêmeos, Urano em Gêmeos, Júpiter e Sol, um Sol solto dentro da casa de Gêmeos. Solto dentro da casa de Gêmeos. De novo, aqui dando sequência, né, no que eu já venho falando sobre essa sensibilização do signo de Gêmeos nesse momento. Que vai. Então, é isso, né? O Mercúrio, ele não é a tendência dele ficar mais na escuta, ele tem uma tendência de fala, de comunicação. Só que aqui nós estamos passando por um momento que a gente tá vendo, olha que a Lua em Aquário, na retrogradação de Saturno, a gente tá vendo que a gente precisa do outro. Eu preciso do outro, eu preciso que o outro me fale coisas também. Eu preciso escutar esse outro na minha vida. E aqui não é somente sobre relação interpessoal, assim, conjugal. Talvez é onde mais pegue, né? Aqui a gente tá nessa lua cheia com a Vênus na casa de Leão, o Mercúrio que tá em Leão, um Sol de casa 7, aqui a gente tá falando bem de relacionamento mais afetivo, sim, tá? Mas aqui nesse mapa de Saturno, a gente já tá falando de amizades, né? Aqui no mapa do Mercúrio retrógrado também. Então, não é somente em relação afetiva que vai pegar, mas talvez é onde inicia. É onde a gente tem mais a oportunidade de
exercitar esse lugar de eu não sou o dono da verdade. Olha o Mercúrio em Leão. Solto na casa de Escorpião, ele tá se recolhendo aqui nesse lugar de se dando conta que. Porque o Mercúrio em Leão, por natureza, ele é um Mercúrio bem incisivo, bem enfático. Ele é bem enfático, Leão, né? Tem essa questão de liderança, e aqui ele tá num lugar de, opa, peraí, talvez eu não tenha razão o tempo inteiro. Talvez eu não tenha razão em tudo. Talvez se eu parar para escutar um pouco mais, aí eu posso, inclusive, me aprimorar, eu posso me refinar, mas eu preciso entrar nesse lugar. Então, aqui, de novo, é um lugar, é uma lua cheia de muita prosperidade, de muita colheita em relação à nossa área profissional, sim. E também, sempre que a gente pode pensar dessa maneira, isso também é uma prosperidade na nossa área afetiva, porque quando eu dou espaço, eu abro espaço para deixar a outra pessoa também falar, de eu entender o lado dela, isso também é próspero para minha área afetiva. Isso também é positivo, né? Então, essa quadratura aqui, ela é muito positiva porque quer dizer que tem diálogo acontecendo ainda, por mais que tenha aqui uma divisão bem forte, né? Que quebra o mapa no meio. E que tá realmente aqui nos dizendo que tem coisas que eu preciso alterar a maneira como eu faço elas, tem comportamentos que eu tenho que deixar para trás. E isso a gente vai ver principalmente aqui nesse mapa do Saturno que entra em retrogradação, tá? Me parece que é o tema mais forte aqui desse mapa, que a gente vai falar no próximo vídeo dessa série. É isso.